Olá, boa noite, bem queridas e bem queridos. Mais uma live nossa aqui das quartas-feiras. Estou aqui arrumando um pouquinho ainda, que meu celular travou, mas estamos online, estamos ao vivo para hoje uma conversa muito interessante para todos nós, né? Toda quarta-feira a gente traz algum especialista indicado pela Bem Te Quero Mais. Nós somos uma grande comunidade de pessoas que querem que os outros todos vivam mais e melhor. Então aqui a gente tem informações de qualidade, informações verídicas com profissionais que passaram pela nossa curadoria para que você tenha acesso a essas informações. Que nesse mundo de tantas fake news, tantas informações, a gente fica até perdido, né? Em quem confiar, em quem eu vou dar ouvidos, né? Acatar as informações. Então aqui, hoje é o dia para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Boa noite! Boa noite, Vera, Thaís, Bi, Gabi, Ângela. Boa noite, pessoal. Hoje nossa convidada de honra é Gabriela Serrano. A Gabi ainda não entrou. Eu vou falar um pouquinho a respeito do tema, então, para vocês, o tema de hoje. Gente, ó, para quem não sabe, eu sou médica e eu lembro da época que eu dava plantões no pronto atendimento. A queixa que mais me desestabilizava era tontura, vertigem, porque é um diagnóstico, é um sintoma, na verdade, é um sintoma muito amplo. Pode abrir um leque de possibilidades de diagnóstico. Então, tira aquele médico ali do pronto-socorro do eixo e tira também a pessoa que está sentindo aquilo, né? Quem já sentiu tontura? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Conta aqui pra mim quem de vocês aqui já sentiu tontura. É sobre isso que a gente vai falar. Acho que quem atende tontura não esquece de toda a investigação e quem sente a tontura, principalmente, não esquece do que já passou, né? É muito desagradável. Oba, a Gabi chegou. Então, eu vou chamar ela. Eu quero só fazer aqui uma breve apresentação para vocês. Então, a gente vai abordar tudo que gira em torno aí da tontura, da vertigem, do nosso equilíbrio com essa especialista maravilhosa que eu admiro muito. Então aqui, ó, tem até uma colinha do currículo dela que é um fenômeno. Então, a Gabriela Serrano, ela é fisioterapeuta pela USP e também ela tem uma especialização, residência em saúde do adulto e do idoso. E o foco dela de consultório, de atendimentos, é essa abordagem ao nosso equilíbrio e tratar tontura, vertigem, né? Ter essa visão global do que significa isso, porque é muita coisa que está envolvida e hoje a gente vai entender melhor com ela. Então eu vou chamar aqui a Gabi e quero que ela se apresente também. Conexão. Gabi, te chamei. Vamos ver se você vai receber. Vou enviar de novo. Boa noite, Fernanda, Camille, Hélio. Bem-vindos, pessoal. Aline, Lauro. Ó, tô feliz, gente. Convidem também a família, os amigos, clientes de vocês, pacientes, que eu acho que também tem profissionais da saúde aqui. Envia aqui no aviãozinho, convida eles, que é muita informação boa que a gente não pode desperdiçar, não. Ah, a Gabi não tá conseguindo entrar. Gabi, será que a gente. Eu acabei de te chamar de novo, deixa eu tentar te convidar. Vamos ver assim, eu te chamei, vamos ver se você consegue entrar. Se a Gabi não conseguir, gente, eu vou fechar a live. Ah, vai dar certo. Aê! Ai, sou nova nisso de live. Ah, Gabi, boa Boa noite. noite. Você tá me ouvindo bem? Eu tô, você tá me ouvindo? Sim. Ah, ó, ela já chegou e já tá recebendo elogios. Ah, Porque obrigada. ela merece, gente.
Gabi, eu fiz uma breve apresentação sua, mas eu gostaria que você se apresentasse também. Sim, obrigada. Obrigada pelo convite, né, da gente estar aqui conversando sobre esse tema. Obrigado. Né, como você apresentou, eu sou fisioterapeuta, agora no final do ano vou fazer 10 anos de formada. Uau! Em 2016, eu fiz minha primeira formação em reabilitação vestibular, né? Que é essa área da fisioterapia e também da fonoaudiologia. Então, a gente tem esses dois profissionais que podem atuar na reabilitação vestibular. E aí, em 2016, eu fiz essa primeira formação em reabilitação vestibular. E de lá para cá, fui fazendo, né, mais cursos, formações. Estou terminando agora um aprimoramento em otoneurologia, que termina mês que vem, mentoria para discussão de casos difíceis, enfim, né? A gente vai se aprofundando cada vez mais no tema, porque realmente é um tema muito complexo, né? Que exige muito conhecimento e eu acho que cada paciente vai ter uma apresentação diferente, né? Então, assim, às vezes, uma mesma doença, o mesmo sintoma, ela vai ter manifestações diferentes no paciente, dependendo de contextos físicos, emocionais, social, familiar. Então, eu acho que assim, é um tema que tem muita complexidade em volta dele. Muita. E quanto mais Gabi, nossa. estuda, mais você vai vendo que é complexo, né? E a gente vê como o nosso corpo é tão perfeito, né? Micro engrenagenzinhas ali, se não tiverem funcionando todas coordenadas, a gente vai dar um tilt, né? Sim, não, eu tenho uma representação, né, de um ouvido, do ouvido interno, que eu deixo no consultório para mostrar para os pacientes. E aí a gente vê o tanto que o labirinto é pequenininho, né? E é uma estrutura muito pequena, muito frágil, Delicada. delicada e extremamente importante, né? Assim, se ele tá funcionando bem, a gente nem sabe que ele existe, A mas gente só presta atenção. mas extremamente importante para nossa manutenção de todas as atividades que a gente realiza, né? Nossa, perfeito. A gente só dá valor e só presta atenção quando eles falham, né? Por algum É, motivo dá esse tilt. é. Gabi, ó, o pessoal tá entrando. Boa noite, Luci. Boa noite. Teia, boa noite. Ó, muita gente, legal, a Ju. Ótimo, gente. Mandem aqui no aviãozinho para os clientes, pacientes de vocês, familiares, porque esse tema é muito importante. Gabi, eu não sei se você estava quando eu comecei a apresentar, e quando eu fazia ainda ali, tinha me formado. Aí, boa noite, Té. Quando eu tinha me formei, eu já fui dar plantão, né? Ai, quero começar, aquela ânsia de começar. Menina, o sintoma que eu mais tinha pavor que chegasse era a tontura. Porque assim, dor no peito você já vai focado pro que você tem que fazer. Dor abdominal você já foca também. Agora, tontura é tão amplo. Tantas coisas podem estar ligadas aí. E aí eu queria ouvir de você. Então, isso apavora o médico, eu acho que até apavora os otorrinos também. Acho que todo Né? mundo. Os neuros e otorrinos. E aí eu quero essa visão da físio, de todas essas engrenagens. Afinal de contas, a famosa labirintite, tudo, tontura, labirintite, o que, que é? Ai, atacou labirintite. É isso mesmo? A gente pode falar isso? Como É, que é? bom, primeiro eu acho que é realmente muito prevalente, né? Então a gente tem vários estudos que mostram que a tontura está entre as principais causas de queixa e que levam o paciente a procurar o pronto atendimento, né? E aí essa sua pergunta eu acho que é assim, acho que é a mais importante da gente responder hoje, né? A tontura ela é um sintoma, né? E ela não é sinônimo de labirintite. Então a tontura é um sintoma que ela pode ser causada por problemas que vêm do labirinto ou que não tem nada a ver com o sistema vestibular também, né? Muitas vezes ela realmente vem do sistema vestibular, que inclui o labirinto, mais as áreas do cérebro que recebem a informação do labirinto, mas não necessariamente, ela pode vir de outros lugares. E aí convencionou a gente chamar tudo de labirintite, né? E aí, dia 22 de abril é o Dia Nacional da Tontura e a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia faz todo ano uma campanha. E eu acho que uns 2 anos atrás, o nome da campanha foi Pare de Falar Labirintite, que é justamente assim, é tentar fazer essa educação para as pessoas de que labirintite está longe de ser a causa mais comum de tontura. Alguns estudos mostram que a labirintite é responsável por menos de 2% dos casos de tontura. Então, assim, Olha isso!
Se eu te falar, eu atendi assim, eu atendo só tontura, né, desequilíbrios, enfim, mas labirintite verdadeiro eu atendi pouquíssimas vezes. E com a maioria das pessoas que você vai conversar é isso, porque realmente é muito pouco, né? Então, assim, a gente convencionou chamar toda e qualquer tontura de labirintite. Então, primeiro, que a labirintite é uma infecção, uma inflamação do labirinto, né? Como tudo que termina em ite, né, na medicina, que Isso. então, assim, não é uma doença crônica que a pessoa tem, como uma diabetes, hipertensão, que você vai estar sempre tratando, né? Então, a labirintite não é uma coisa que você tem e que você vai ter isso pro resto da sua vida. É uma coisa pontual, te deu uma inflamação e ela é tratada com medicamentos para controlar essa inflamação. Podem ficar Perfeito. com elas depois, mas assim, é uma coisa pontual. Então, não é uma coisa que vem em crises e de vez em quando vem, depois passa, um dia eu tenho, outro dia eu não tenho. E a gente tem um número muito grande de coisas que podem causar tontura, né? Então, essa educação de falar não chame tudo de labirintite é justamente para a gente parar de colocar tudo no mesmo balaio para conseguir fazer um diagnóstico e um tratamento assertivo, né? Porque a labirintite vai ser tratada de uma forma, outras causas vão ser tratadas de outras formas. Nossa, perfeito. Eu acho que é importante essas datas até É. para todo mundo conscientizar mesmo. Às vezes você pode ignorar algo mais sério, né? Ou até uma doença crônica que está aí manifestando com essa tontura e você está chamando de labirintite achando que vai passar, ou toma um remedinho aqui e você poderia estar investigando e tratando e ficando livre desse mal-estar que gera, né? Exatamente. Desses sintomas, o que que as pessoas mais falam pra você? Primeiro, antes disso, na verdade, posso te fazer uma pergunta pra gente, assim, diferenciar essas causas de tontura? O que que elas Uhum. podem ser, assim, mais frequentes que você recebe? Assim, de longe a causa mais comum de causar tontura. E aí também é importante a gente entender, né, que tontura é uma coisa, vertigem é Ah, outra. eu quero que você explique isso também. Vou A querer. né? E já estão até mudando um pouco essa nomenclatura da vertigem para tontura rotatória, para ficar um pouco mais fácil, né, das pessoas entenderem o que é. Então, vertigem e tontura rotatória, na verdade, são a mesma coisa. Então, quando a gente fala em tontura rotatória, vertigem, é quando realmente tudo gira, né? Então, quando a Tá. pessoa tá enxergando o ambiente rodar. Então, a pessoa enxerga mesmo o ambiente movimentando. É uma sensação de movimento que ela vem muito do ambiente. Já a tontura, ela pode ser sentida de diversas formas, né? A tontura, ela é um pouco mais subjetiva, então, assim, os pacientes podem relatar instabilidade corporal, então, assim, um desequilíbrio, não consigo andar em linha reta. As pessoas podem falar cabeça leve, cabeça pesada. Eu tenho uma paciente que fala cabeça fofa. Ela fala assim, não tem Cabeça. outro jeito de eu falar, eu sinto cabeça fofa. Gente, olha só como Isso é é difícil então, assim, a tontura ela é um pouco mais difícil, às vezes, do paciente conseguir explicar, classificar. explicar em palavras aquilo, né? Explicar pra gente como que ele sente, porque ela é esse sintoma um pouco mais subjetivo. E tem também a Uhum. sensação de quase desmaio, né? Que a pessoa fala, nossa, a vista escurece, eu tenho a sensação que eu vou desmaiar, aquela fraqueza que é súbita, que essa de quase desmaio, ela provavelmente não vem do labirinto, né? Ela vem de outras causas. Uhum, perfeito. E aí, te respondendo em relação às causas mais comuns, né? O que que a gente vê quando a gente fala de vertigem, a tontura rotatória mesmo? De longe, a causa mais comum é a VPPB, que tem esse nome complicado, né? Que é uma sigla para vertigem posicional paroxística benigna, que ficou Essa é a principal causa. essa é a principal, assim, de 70 a 80% dos casos, quando a pessoa fala tá tudo rodando, a gente vai pensar primeiro numa VPPB, né, numa vertigem posicional, que é quando os cristais do labirinto saem do lugar, né, que ficou muito popular para falar tontura dos cristais do labirinto, dos cristais do labirinto deslocados, Uhum, que a pessoa vai sentir nesses casos, né? Então a pessoa vai ter uma tontura que ela é relacionada à posição da cabeça, né? Essa vertigem posicional. Então quando eu olho para cima, olho para baixo, às vezes quando se deita, quando levanta, tá deitado na cama, a hora que vira de um lado, vira para o outro na cama, aí a pessoa tem uma sensação, normalmente é uma vertigem muito intensa, só que de curta duração. Ela vai ter uma duração aí de 10 a 15 segundos, essa sensação de estar tudo rodando, né? entendi. Depois pode vir um mal-estar acompanhado, mas a vertigem mesmo ela é de curta duração. E ela está relacionada à movimentação da cabeça.
E é assim, a causa mais comum, o diagnóstico ele é muito simples, não requer exame de imagem, não requer exames laboratoriais, e muitas pessoas sofrem com isso por muito tempo por não encontrar quem saiba, né? Tanto diagnosticar como tratar esse tipo de tontura. E nesse intervalo, assim, dura esses segundos, aí normaliza e fica pleno o É, resto do dia, mais ou menos assim. alguns pacientes, sim, alguns pacientes falam, ó, se eu posso andar, eu fico aqui parado, eu fico o tempo todo eu tô bem. Só se eu olho pra cima, aí me vem a tontura. Vem de novo. Isso. Mas Entendi. algumas pessoas podem ficar como uma ressaca daquela vertigem forte. Então tem aquela tontura muito forte e depois mexe com o estômago, fica meio mexendo Entendi. com a tontura, né? Mais subjetiva, não a vertigem. A vertigem mesmo ela é de curta duração. Entendi. Entendi. Aí essa é a causa mais comum, assim, no seu consultório também e de todo mundo. E eu É ouço sempre os seus stories, eu sempre vejo que você fala muito dessa, da né, da VPPB. VPBB, exatamente. Isso. E aí, assim, além, né, da VPPB, a gente tem muito também desequilíbrio, instabilidade corporal, né? Então, muitas vezes, na hora que a gente avalia o paciente, eu coloco ele em algumas provas do equilíbrio, né? Olhos fechados, em cima de superfície instável. Aí ele tem aquela oscilação corporal e fala, nossa, essa é a minha tontura, é isso que eu sinto. Então, aí a gente vai tentar entender o porquê daquele desequilíbrio, né? Mas a pessoa sente a tontura por conta do desequilíbrio. Tem uma outra condição que vem sendo muito diagnosticada e muito estudada, até no último congresso que eu fui, foi um dos temas mais debatidos, que é a migrânia vestibular, que é quando a gente une duas entidades bem desconfortáveis, né, que é enxaqueca Nossa, e tontura. Então é aquele paciente que tem as duas coisas e coitado. não necessariamente as crises vêm juntas, assim, a pessoa vem tontura e dor de cabeça. Então elas podem vir separadas, né, não simultâneas, mas é uma causa que hoje já está em torno de segunda, terceira causa mais diagnosticada e vem sendo Nossa, olha. muito, muito estudada. E ela pode imitar, inclusive, uma VPPB, confundir. Você achar que é uma VPPB, na verdade é uma migrânia vestibular. Então, assim, Nossa, que diagnóstico difícil. é bem complicado, assim, é bem complicada a migrânia. E doenças crônicas que a gente fala, né? Hipertensão, diabetes, esses estados quando não bem controlados. Você às vezes recebe alguém. Bastante. Às vezes a gente tem, na verdade, assim, né, um quadro de tontura e a gente começa a somar fatores para piorar aquele quadro, né? Então, assim, uma pessoa que já tem uma tontura por outra causa, uma tontura crônica, e aí descompensa do quadro de diabetes, isso é muito comum, a glicemia alterada, e aí descompensa também da tontura. Então, começa a ter crises mais intensas, uma tontura mais forte. Então, assim, quadros de diabetes descontrolada, pressão. Muitas vezes, mulheres, quando entram no período da menopausa, podem também ter uma tontura secundária a essas alterações hormonais, alterações dos hormônios tiroidianos, né? Então, quando a pessoa Uhum. tem hipotiroidismo não bem controlado, alguns déficits de vitamina também podem causar. Então, assim, e às vezes eles podem ser a causa da tontura ou ele está somando com outras causas e potencializando aquele sintoma. Por isso que na avaliação é importante da gente, assim, eu faço uma avaliação muito extensa de questionário para entender tudo, que medicamento que a pessoa usa, quais as comorbidades que ela tem, está bem controlado, quanto tempo que não vai ao médico para fazer exames laboratoriais, para fazer o controle dessas condições, porque tudo isso pode estar influenciando. Nossa, Gabi, é muita coisa. Isso eu ia te perguntar, como essas pessoas chegam até você assim? Porque eu fico imaginando, quando eu te conheci, foi uma surpresa a sua especialidade pra mim, sabia? Pois é, E eu fico chocada, porque assim, eu sou médica, eu sou da área da saúde, é minha obrigação saber que existe. Só que eu tenho certeza absoluta que vários colegas meus não conhecem, não sabem, sabe? Que a fisioterapia tem essa subespecialidade interessantíssima e que ajuda muitas pessoas, que é uma especialidade que vai cuidar disso, dessas pessoas. Que sim. bom que você existe, que bom que a gente tá falando aqui, que bom que você tá na Base Quero. Eu acho muito bom essas oportunidades, né? Os eventos que a gente promove, Eu amo os eventos com você porque eu acho que o mundo tem que saber que você existe, sabe? porque a gente consegue divulgar, né? É realmente uma especialidade relativamente nova, se a gente for pensar, né, no tanto de tempo que existe a fisioterapia. Não é uma especialidade que ela é tão divulgada, né?
eu terminei minha faculdade em 2015 e durante a minha graduação a reabilitação vestibular era uma disciplina optativa, ela não era obrigatória. Olha só. E aí lá em 2014 eu já fiz essa disciplina optativa porque eu já achei interessante. Eu falei, olha, mas mesmo alguns fisioterapeutas que são formados há mais tempo também não conhecem, né? Então, assim, Entendi. hoje Então em não tô tão fora, não tava dia, tão fora. infelizmente não. Mas assim, os pacientes chegam até mim muitas vezes por indicação de outros pacientes, né? Por indicação de médicos que conhecem, tem então, alguns neurologistas, otorrinos, e às vezes de formas até pouco inusitadas. Né? Essa semana eu recebi uma paciente que queixou de tontura para o taxista, e o taxista, ele sempre faz corrida com uma paciente minha, leva lá no consultório. Aí Mentira. ele falou para ela, falou assim, oh, procura tal pessoa, Que legal, e aí ela me gente. achou porque ela comentou com o taxista. E uma vez uma pessoa me encontrou também porque estava na fila da farmácia para comprar medicamento de tontura, conversando com a balconista, alguém que estava atrás dela falou: "Não, eu tenho a mesma coisa. Vai fulano". E aí a Vai na pessoa Gabi. vai lá que ela vai te ajudar. E aí chegou. Então assim, eu gostaria que fosse muito mais difundido, né? Porque muitas pessoas precisam e às vezes o que a gente vê é a pessoa sofrendo muito tempo com aquele sintoma, né? E fazendo, às vezes, um tanto de exames desnecessários para fazer um diagnóstico que às vezes é feito dentro do consultório, como no caso da VPPB, ou tomando muitos medicamentos, muitas vezes por conta própria, porque vários medicamentos para tontura eles não necessitam de prescrição médica, né? Então, É. você ouve que o vizinho comprou, aí o vizinho te fala, ah, eu tomei esse, me fez bem, e a pessoa às vezes chega lá tomando assim por 4, 5 anos um medicamento de forma contínua, por conta própria, e ainda não encontrou uma solução. Então, assim, é importante que a gente divulgue mais a reabilitação vestibular, porque ela é Eu indicada para acho. a maioria dos tipos de tontura. Exatamente. A Lilian falando aqui, as pessoas tomando labirin, achando que estão tendo crise de labirintite. Labirintite é 2% Uhum. só dos diagnósticos para tontura sendo medicada errado ou se automedicando. É, se a gente for pensar no tanto de coisas e no tanto de fatores que podem contribuir para a tontura, como que um medicamento vai servir para todo mundo? Não tem como, né? Não tem. Não tem essa bala de prata, né? Bom seria, né? Bom, seria. Seria, mas não. É. Ô, Gabi, voltando um pouquinho nos sintomas que você estava comentando, eu vou falar um caso do consultório até que na oncologia a gente usa alguns tratamentos que causam a neuropatia periférica. Por aqui para os nossos ouvintes, neuropatia periférica é quando os nervinhos das nossas extremidades, das mãos e dos pés, eles acabam sofrendo uma inflamação e acabam não dando os sinais de inervação que deveriam. Então as pessoas também sentem o pé formigando, o pé queimando, a mão e o pé, ou às vezes sentem, como sua paciente é a cabeça fofa, sentem o pé fofo, flutuando. E aí, um dos sinais que eu sempre pergunto é quando você está tomando banho e você vai lavar o cabelo, você fecha o olho, dá desequilíbrio? A pessoa fala, quando ela fala, dá tontura, dá desequilíbrio, eu já sei que ela está com neuropatia. Então, olha uma coisa, um medicamento causando uma sensação de tontura por um distúrbio neurológico de extremidades, né? Isso, que não tem nada a ver com labirinto, né? Que não tem nada a ver com o labirinto. Fora também as questões neurológicas centrais, né? Um AVC, Aham. popularmente chamado derrame ou acidente vascular cerebral, causando um acometimento de alguma área ali importante para equilíbrio, postura e pode causar essa sensação também. Então é muito amplo. Sim. Se a gente for pensar, né, a gente tem três sistemas que. A gente não tem um único sistema que cuida do nosso equilíbrio. A gente tem três. Conta pra gente. A gente tem sistema vestibular, que inclui, né, o labirinto, que está aqui no ouvido interno, mais as áreas do cérebro que recebem a informação, a visão e o sistema proprioceptivo, que é essa da percepção dos pés, né? Então, se um dos três sistemas, na verdade, está falhando, a pessoa pode ter uma instabilidade corporal, um desequilíbrio, e isso ser percebido como uma tontura por ela. Então, por isso que quando você fala para o seu paciente, né, fecha os olhos, você sente tontura, que a gente está eliminando o sistema da visão e a gente está deixando só que ali o sistema dos pés e o sistema vestibular cuide do equilíbrio dele. Aí a gente tem uma neuropatia, onde o sistema de percepção dos pés não tá bom.
a gente deixa aqui uma sobrecarga enorme no labirinto para manutenção do equilíbrio e a pessoa não consegue se equilibrar, né, por conta disso. Então, além de alguns medicamentos causarem neuropatia, diabetes também é muito comum da gente ver causar neuropatia, né, Sim, neuropatia de super. diabetes. Então, muitos pacientes que têm diabetes podem ter uma tontura que vem dessa dificuldade, dessa percepção dos pés no chão, né? De entender o posicionamento dos pés no espaço e fica com isso de caminhando em nuvens, né? Muito comum a pessoa falar que sente que está caminhando nas nuvens. Exatamente. Temos uma pergunta aqui da Teia. Gente, podem mandar perguntas, a gente Então, adora. Então, ó, a tontura causada por rolar a tela, rolar demais a tela do celular. Tenho visto pessoas reclamando disso. Você tem ouvido também? Isso acontece? sim, sim. Aí a gente chama, né, esse sintoma de quando a pessoa tem essa tontura com estímulos visuais de vertigem visual. Então, pode acontecer no celular, pode acontecer, por exemplo, escada rolante, né, que é aqueles estímulos, a escada rolante, a listrinha da escada, indo e voltando. Pessoas que falam, por exemplo, que tem tontura quando olham para coisa xadrez ou estímulos visuais conflitantes. Então, é comum, eu tenho pacientes, aí a gente tem que tentar investigar o que está causando, né? Que, de novo, várias coisas podem causar. E muitas vezes pode estar relacionado até mesmo com a musculatura dos olhos, né? Então, assim, se o músculo, quem faz nossos olhos se moverem, né, são músculos. E os olhos têm muita relação também com o labirinto. Então, às vezes, a gente faz uma avaliação, né? Eu faço um consultório para ver como é que os olhos estão se movimentando. Se os olhos não estão se movimentando com precisão, ou se tem uma fraqueza da musculatura dos olhos, isso vai causar aquela fadiga visual e pode dar essa tontura, né? E investigar se a pessoa só tem tontura rolando a tela do celular ou com outros sintomas visuais mais complexos, mas isso eu vejo demais assim no consultório. E aí a gente vai Nossa. treinar, né? Treinar a musculatura dos olhos, fazer exercício para que o paciente melhore essa capacidade de mesmo de lidar com estímulos visuais complexos, né? E, Gabi, então esses estímulos visuais, aquela tontura, acho que algumas pessoas devem ter sentido isso, eu já senti. Ler dentro do carro. Ah, É por estímulo visual também? Ou não, outra coisa? não, é outra coisa, chama cinetose, né? Quando a gente passa mal dentro, é o nome do sintoma, né? Tudo, Isso. todos esses nomes meio complexos, né? Mas assim, É o do barco também. isso, do barco. A cinetose é aquele sintoma quando a pessoa fala que ela não consegue viajar no banco do passageiro porque ela passa mal, não consegue pegar celular, livro, né, para ler no carro, van, ônibus. Isso acontece, na verdade, por um conflito de informações sensoriais do nosso corpo. Então, a gente tem, né, esses três sistemas que mandam informações do nosso posicionamento no espaço: o sistema visual, vestibular, proprioceptivo. Quando a gente está dentro do carro, cada um está mandando uma informação. E algumas pessoas têm dificuldade da integração dessas informações no cérebro, por isso que isso acontece, né? E aí, por que isso acontece quando a pessoa está no passageiro? Porque quando a gente está dirigindo, você tem maior controle do que está acontecendo. Então, você sabe que você vai frear, você está olhando o carro, você sabe que você vai diminuir a velocidade, você sabe que você vai virar. Então, a gente tem mais controle do que está acontecendo e mais previsibilidade do movimento, né? Quando a pessoa está no banco do carona, a gente tem menos previsibilidade dessa movimentação, então fica sem saber o que vai acontecer, só com o nosso sistema informando. E aí, se você está, né, lendo, a sua visão está te mostrando uma coisa, seu sistema proprioceptivo está te falando outra, e seu sistema vestibular está te falando outra. Aí o cérebro não consegue integrar tudo isso, e aí vem, né, enjoo, mal-estar. Que é mais ou menos também subir a serra, que as pessoas Isso, falam. Então, Tem todos muita esses são curva, né? Muita movimentação. muita cor. Aham, entendi. Ó, mais perguntas. Que A bom. Ju, a Ju mandou aqui, ó. E o lance da tontura que sentimos ao andar nos carros elétricos? Essa eu não sei, gente. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso. As, Essa eu não vi. Me conta. o que que É as pessoas novidade. estão observando? Que esse sintoma de cinetose ele está ficando mais forte, mais prevalente em carros elétricos. Por quê? Você já andou de carro elétrico, Ju? Eu acho que talvez não, por isso que eu não senti ainda. Eu andei uma vez e o que que acontece no carro elétrico? Ele é muito silencioso
E ele tem Ah, menos vibração do que o carro comum, né? Do que a gente está acostumado. Então, assim, quando a gente está no carro no normal, né? Ele tem uma vibração do motor, ele faz um barulho, e o nosso corpo está adaptado a ligar essas informações com movimentação. Então, a gente sabe que na hora que o carro dá aquela vibração ou faz o barulho para sair, acelerar ou frear, a gente vai se movimentar. Então, o nosso corpo já se prepara para essa movimentação. No carro elétrico, como é tudo muito silencioso, a gente perde essa previsibilidade do movimento. E aí as pessoas, eles nossa, estão que as pessoas estão tendo sintomas de cinetose com mais frequência em carro elétrico. E aí eles olha só. vão colocar o modo enjoo no carro elétrico. Que eles vão colocar, tipo assim, vibração de motor artificial, barulhos artificiais, para a pessoa, para a gente poder ter mais previsibilidade do movimento, né? Então, assim, é uma tecnologia que veio, só que o nosso corpo não está adaptado naquilo, né? E gera muito conflito de informação Gente, sensorial. É, isso é muito interessante, é porque assim, ó, muito. são novos, são sintomas já conhecidos, mas com gatilhos novos, né? Rolar o celular, carro elétrico, coisas do Isso, nosso mundo moderno agora, do nosso mundo isso. atual. Que loucura! E falando também do celular, né? Assim, a questão de rolar a tela pode estar relacionado com a informação visual, mas também essa posição que a gente fica assim, ó, de para baixo do Hum, celular e com a cabeça projetada para frente, isso também afeta bastante a musculatura cervical. E na musculatura cervical a gente tem muitos receptores que mandam para o nosso cérebro informação da movimentação da nossa cabeça. Se a gente fica nessa posição e vai gerando uma tensão nesses músculos, essa informação que vem da nossa cervical, ela começa a ficar divergente da informação que vem do labirinto. Então, assim, nosso labirinto fala uma coisa para o cérebro, essa musculatura, por ela estar tensa, às vezes com musculatura dolorida, enfraquecida, encurtada, ela vai mandar outra informação. E aí gera de novo um conflito de informação, o cérebro não sabe lidar com isso. gente, que Então, assim, interessante, Gabi. bem recente que eu também coloquei esses dias no Instagram foi dessa posição assim, né, para frente com a cabeça, como que isso tem provocado tontura, que é uma tontura, né, que vem da cervical, cervicogênica, por essa posição prolongada da cabeça, assim, da gente olhando o celular. Gabi, muito interessante. Gente, quem não segue a Gabi, siga a Gabi. Nossa, e eu te acompanho super. Eu não vi esses dois vídeos. Eu vou entrar Procura. para ver. Aham. Super legal. Gabi, e eu queria, para as pessoas também entenderem também, a gente está falando dos sintomas, né? Mas como que, se você puder falar um pouquinho assim, como que é o diagnóstico? Claro, não dá para falar do diagnóstico de todas, Sim. mas da vertigem, paroxística que você vê com mais frequência, ou Uhum. até se você quiser comentar assim, você falou da sua anamnese, que é essa investigação inicial. E aí, partindo para os testes, o que que é possível ver para você tentar diferenciar ali? Pode ser mais inicial, né? Eu sei que deve ser muito complexo, muito profundo. Mas só para a gente ter um norte, o que que Sim. você faz no consultório para investigar? A avaliação ela é realmente bem extensa, né? Então eu deixo de 1 hora, 1 hora e meia de avaliação para conseguir tanto ouvir o paciente como fazer todos os testes com calma. Mas assim, primeiro na anamnese a gente vai buscar várias coisas, o que que pode, de fatores de estilo de vida e doenças associadas, o que que pode estar levando a um quadro de tontura, né? E aí na avaliação física, né, o diagnóstico da VPPB, que é a tontura dos cristais, ela é feita no consultório. Então assim, existem alguns chamam manobras diagnósticas, né? Então tem alguns testes que a gente faz para ver se os cristais do labirinto estão fora do lugar ou não, e se aquilo é o que está provocando a tontura da pessoa. Então, como que a gente faz isso? Né? A gente coloca a pessoa em algumas posições específicas durante a avaliação e eu coloco um óculos nela que tem uma câmera dentro, né, e filma os olhos, porque o principal sinal que a gente observa, né, o sinal objetivo da VPPB, da tontura dos cristais, é o nistagmo, que é uma movimentação involuntária dos olhos. Então, o olho fica, né, ou de um lado para o outro, para cima e para baixo, movimento rotacional. Então, né, chama videofrenzel, com o óculos a gente consegue ver com bastante precisão essa movimentação, né, dos olhos, o nistagmo, e é através da análise do nistagmo que a gente sabe exatamente em que lugar do labirinto que esses cristais foram parar. Porque cada cantinho do labirinto vai exigir um tipo de manobra diferente pela angulação onde os cristais foram parar. Então, a gente faz a análise dessa movimentação dos olhos, dependendo de como o olho está se movimentando, eu vou saber em que lugar do labirinto que os cristais foram, né? E aí faz Onde eles foram parar? é,
E aí, além disso, tem vários testes, né? Oculomotores, para a gente ver se tem uma assimetria, porque a gente tem um labirinto à direita e um à esquerda. E eles têm que funcionar igual, né? Porque a gente tem uma cabeça só e eles têm que mandar a informação da nossa cabeça. Se um está falando mais do que o outro, isso também vai gerar uma assimetria de informação e gerar tontura. Então, são testes também que a gente faz no consultório para ver se existe assimetria de função do labirinto, testes para ver como é que está o equilíbrio. Tem testes também para neuropatia, né? Com estesiometria, que a gente vai testando a percepção de pressão nos pés. Então, tem uma avaliação bem extensa para tentar identificar vários fatores que podem levar uma pessoa a ter tontura. Nossa, muito. E desses fatores que você pesquisa, é, tem algum que chama mais atenção? Ah, Hidratar, assim, alguma coisa que a gente podia melhorar para as ah, pessoas se sim. cuidarem melhor, assim, quem já tem já teve tontura, o que que a pessoa pode fazer em casa? Depois eu queria também que você falasse da sua parte de tratamento também um pouquinho, Uhum. mas práticos, dicas práticas para a gente tentar evitar a tontura ao máximo. O que que Isso. seria? Assim, ó, de maneira geral, independente do que está te levando a ter uma tontura ou não, né? Existem algumas recomendações gerais e básicas, né? Então, primeiro, né, o café, ele é visto muito como um grande vilão da tontura, né? Então, às vezes eu recebo paciente que fala, nossa, eu cortei de vez o café. O café, a cafeína, né, que aí pode vir através do café ou de outros tipos de bebida, chá mate, chá preto, a própria Coca-Cola, ela não precisa cortar 100% o café, mas o excesso da cafeína, ele pode realmente alterar os quadros de tontura, né, piorando o sintoma. Então, de maneira geral, o que a gente recomenda para quem tem tontura? Tentar reduzir o café e consumir de 2 a 3 xícaras de café por dia no máximo, né? E aí a xícara não é caneca. Eu falo para os pacientes, é xícara de café, não é a Dois caneca. dedinhos, não dois dedinhos. Isso, assim, eu recebo gente que toma tipo 1 litro de café por dia. É muita coisa, né? É muita Muito. coisa para todo mundo, e para quem tem tontura mais ainda. Então, assim, não precisa cortar 100%, porque o café faz bem, né? É bom, todo mundo gosta. Então, não precisa cortar 100%, mas é bom reduzir, a reduzir assim, o tanto que conseguir, tentando manter ali de 2 a 3 xícaras. O excesso de doce também vai atrapalhar. Então, evitar consumir doces em excesso. O jejum prolongado, né? Porque aí isso causa oscilações da glicemia. Então, tanto para mais, quando a gente come muito doce, que vai aumentar demais o açúcar no sangue, quanto para menos, se a pessoa passa muitas horas sem se alimentar. Então, tentar Uhum. fazer, né, as 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e comer alguma coisa nos Um intervalos. lanchinho, alguma E coisinha. o sono é muito importante, então, assim, muitas pessoas às vezes não dormem bem, isso piora muito. Hidratação, atividade física, né? Eu sempre falo, nosso labirinto é um órgão que detecta movimento. A gente precisa dar estímulo para ele funcionar bem. Então, a atividade física, ela é muito, muito recomendada. Desde que, lógico, né, a pessoa esteja segura fazendo, não correndo risco de cair, nem nada, nem estando Uhum. desconfortável na atividade. Já teve avaliação com você, você já viu que tá tudo bem, E você vai falar, tá liberado. atividade física é muito recomendada. Então, principal, né? Alimentação, evitar excesso de cafeína, excesso de doce, jejum prolongado, um sono que é reparador, né? Então, priorizar os períodos de descanso, atividade física, hidratação, e aí, se a pessoa tem outras doenças associadas, sempre tá, né, em contato com o médico para poder tratar e manter sob controle, principalmente problemas da tireoide, pressão alta, diabetes e alguns déficits de vitamina, que precisa fazer o exame de sangue, ver se tá com baixo ou não, né? Como problemas de vitamina D, B12, anemia, ferro baixo, tudo isso pode levar um agravamento da tontura, né? Isso independente das causas da tontura. Então, o que todos nós podemos fazer, né? É isso. E também para prevenir, né? Pensar. Prevenir, ter hábitos mais saudáveis. É. Excelente. E desses tratamentos que você pode fazer no consultório, essas manobras, quando você detecta, então vamos falar dos cristais, que você detectou que um foi para um lado que não deveria. Como que é esse tratamento? É lá mesmo no dia? Isso, isso. Então, assim, a gente faz. A pessoa normalmente tem uma queixa muito característica, então, na hora de fazer a avaliação física, eu já vou guiar a primeira avaliação física para fazer a investigação da VPPB, porque as queixas são mesmo bem características, né? Então, aí a gente diagnosticando, o tratamento já é feito no mesmo dia. Então, aí a gente vai fazer Maravilha.
vai fazer a manobra. E aí, a VPPB é uma doença é a mais comum e é a mais fácil de diagnosticar e a mais fácil de tratar. Ótimo. Normalmente, normalmente de uma a no máximo ali 3 consultas a gente consegue reposicionar os cristais, né? E ele não é um tratamento medicamentoso da VPPB, porque né, a gente tem um problema mecânico, um problema que os cristais estão fora do lugar. Então não tem um remédio que vai fazer o cristal voltar para o lugar dele, né? É preciso que a gente faça a manobra. E aí a gente tem uma taxa assim de eficácia, e aí é um tipo de doença que a gente realmente cura, né? A pessoa não fica mais com a tontura. Tipo de doença que tem cura, que é através das manobras e tem que ser direcionada para o tipo de VPPB que a pessoa tem. E Gabi, isso é aleatório, tipo, eu posso ter daqui a pouco. É, assim, existe não tanto. Existem alguns fatores, né, que aumentam o risco da pessoa ter. Então, assim, idade, né, pode acontecer com qualquer idade. A pessoa mais nova que eu já atendi tinha 14 anos. Então, assim, Olha só. e foi bem, assim, bem diferente ver uma pessoa tão jovem assim, mas pode acontecer em qualquer idade. É mais comum, né, a partir dos 50, 60 anos. Então, em pessoas mais velhas é mais prevalente, mas não é exclusivo de pessoas mais velhas. Existem Uhum. alguns gatilhos que podem aumentar o risco de uma pessoa ter uma VPPB. Então, a glicemia, quando mal controlada, né? Quadros de diabetes. Vitamina D baixa é um fator muito importante. Menopausa na mulher por conta das alterações hormonais Olha só. é um gatilho bastante importante para a VPPB, a menopausa. E existem também fatores genéticos, uma predisposição genética também. Entendi. Maravilha. Que você pode falar aqui pra gente? Estamos caminhando para o fim da nossa live. Mas eu queria, assim, o que que é a tontura que você já vê no seu consultório, assim, de que ela limita as pessoas? Que a gente precisa combater isso. Que te assusta, assim, que você vê no consultório, que acontece com quem vem sofrendo com isso sem achar uma solução? E que bom que existe a Gabi para ajudar essas pessoas. Eu acho que assim, a tontura ela vai além do sintoma físico, né? Então, assim, ela é é muito desconfortável. Isso eu nunca tive, mas eu ouço muito dos pacientes e a gente acaba entendendo um pouco daquela dor, né, do paciente. E ela acaba extrapolando para outras áreas da vida, né? Não só física. Então, assim, começa a limitar. Muitas vezes a gente vê pessoas que deixam de fazer uma viagem por conta da tontura e medo de dar trabalho, medo de passar mal em outros lugares, deixam de ir em festas, comemorações, isso vai atrapalhando o convívio da pessoa, né, com os familiares, com amigos. É uma questão assim emocional de gerar frustração, ansiedade, tristeza por aquele quadro, até mesmo vergonha. Muitas pessoas têm vergonha porque Olha, não conseguem andar direito, então assim, aquele desequilíbrio causa uma vergonha na pessoa, então deixa de sair para os lugares, né? Perda de independência, perda da autonomia. Então, assim, um relato que é muito, muito comum é assim, eu parei de dirigir depois que eu comecei a ter tontura. E aí eu já não nossa. consigo mais ir para os lugares que eu ia antes, porque eu ia dirigindo, e agora, por conta da tontura, eu não dirijo mais, dependo das pessoas para me levar nos lugares. Então, isso é um relato muito comum. E aí, assim, para uma coisa mais objetiva, é o risco de quedas, né? Então, assim, a gente tem contextos sociais, emocionais envolvidos. Mas em pessoas idosas, por exemplo, a tontura aumenta em até 8 vezes o risco da pessoa cair. Isso vai Nossa, é, gente. gera insegurança, e aí uma queda pode ter outras consequências ainda mais graves. Então, a tontura, por isso que eu falo da complexidade, né? Às vezes a gente entende o que está levando a pessoa a ter tontura, entende o diagnóstico, entende o tratamento, mas tem todo um contexto ali do que vem impactando na vida da pessoa, que isso vai ser muito particular, né? Isso vai ser muito individual, de paciente para paciente. Exato. E o convívio, a autonomia, tudo isso é importante para ela se sentir bem com ela mesma, né? O isolamento social é muito comum em quem tem tontura, muito, muito comum. Olha só, gente. E aí, sozinho, se cair, né? É, Imagina só, é uma cascata de tragédias. deixa Então, de sair, de fazer coisas que gosta, né? Às vezes perder os hobbies da pessoa por conta da tontura, né? É assim, é realmente uma coisa que impacta demais na vida das pessoas. e você falou no comecinho que tem muita gente que convive com isso porque não encontra a solução, né? Não encontra alguém que olhe, investigue.
Sim, tendo agora uma paciente que ela vem apresentando uma melhora assim muito surpreendente, um tratamento que vem sendo muito bem conduzido, assim, sabe? Que Eu, outros bom. profissionais por ela, e ela sofre há 15 anos com tontura. Meu Ela Deus. tá, acho que agora com 78, 70 e poucos, mas assim, 15 anos que ela vem convivendo com esse sintoma e que isso vem se agravando. E agora a gente tá uns 2, 3 meses em tratamento, ela vem apresentando muitas melhores, sabe? Conseguindo fazer coisas que antes ela não fazia. Então, cada hora Nossa, esse é o melhor presente, né, pra consegui fazer gente tal que tá. coisa. Aí na semana, eu consegui atravessar a rua sem precisar de ajuda. Eu tô conseguindo andar. Então, assim, 15 anos é muita coisa, né? E Muita. isso eu pego muita gente com mais de 10 anos de tontura, esses casos bem crônicos. E essas, quando uma doença, né, crônica, aumenta o risco também de depressão, de ansiedade, por conta desse isolamento, essa sensação de não mais pertencer, né? Nossa, Gabi, que trabalho lindo. Parabéns. Obrigado, Ju. E Obrigada. aqui, ó, eu vi, a Vera falou também que a Gabi passa exercícios para casa. Conta pra gente. Também ó, não é só no consultório, gente, tem tarefa para casa também. Não, então assim, quando a gente fala da VPPB, né, que é com manobras, aí tudo é um tratamento mais simples, com manobras, ok. Mas os casos, principalmente de tontura crônica, onde a gente tem uma assimetria de função do labirinto, é muito importante o envolvimento da pessoa, né? Então, assim, as consultas são feitas ali no consultório, presencial, mas eu falo assim, a consulta, ela não acaba, o tratamento não acaba na hora que a consulta termina, né? Pelo contrário, assim, o engajamento da pessoa fora do consultório tem que ser muito maior. Então, assim, grande parte do tratamento está realmente dependendo da participação da pessoa, né? Então, os exercícios para casa, a melhora na alimentação. Então, a gente vai guiando o que a pessoa pode Ótimo. fazer, né? E se precisar de outros profissionais envolvidos e trazendo mais gente para o tratamento. Mas, assim, os exercícios para casa são fundamentais. Meus pacientes saem todos eles com uma prescrição semanal escrita. Essa semana são esses exercícios. Tanto Ai, que maravilhoso. é, Eu acredito nisso, sabe? Que a gente tem que envolver é, as pessoas que acompanham com a gente, porque o tratamento é a quatro mãos, né? Não é. depende só do físio ou só do médico, depende muito de quem tá ali do outro lado. Por mais cansado, às vezes estressado com esse problema que está se alongando demais, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade também, né? De vestir a camisa e falar, nosso time vai ganhar, vamos tratar juntos então. Isso é super importante, gente, ter esse comprometimento junto com o profissional que você escolheu para cuidar de você, Sim, sim. né? Ai, Gabi, já estamos aqui no final. Eu amei muito. Eu Pessoal, também você gostou? adorei, adorei. A gente vai ter que marcar mais. Nós fazemos, a Gabi faz vários eventos muito importantes de conscientização, de prevenção de quedas, de avaliação de equilíbrio, de falar mais sobre todos esses, toda essa gama que ela contou aqui pra gente de possibilidades para o que a gente acha que é crise de labirintite, né? Então, que bom que vocês tiveram essas informações. A Gabi está na Bem Te Quero Mais, ela é uma parceira, uma especialista indicada da Bem Te Quero Mais, que a gente tem uma honra imensa, um orgulho e um prazer de conviver com ela também. E eu quero te agradecer, Gabi, por brindar a gente com tanto conhecimento, com a sua empatia também. Além de profissional excelente, é um ser humano incrível. Ah, muito Quero obrigada, te agradecer e é verdade, a gente tem uma honra muito grande de ter você com a gente. Ju, muito obrigada. Tá na Bem Te Quero para mim, assim, estar em contato com pessoas que têm uma sinergia de pensamento, né? De estar buscando oferecer o melhor tratamento possível para os pacientes. Eu agradeço muito a parceria, o carinho, a admiração com certeza é recíproca. Ai, que bom. Então, pessoal, olha, fiquem atentos também na rede da Gabi, que é meu labirinto underline RP. Ponto RP. Ponto RP. Então, meu E, labirinto ponto RP. Aqui na Bem Te Quero também, a gente, nós da Bem Te Quero, a gente faz uma grande curadoria. O que que é essa curadoria? A gente avalia profissionais, empresas, serviços, conteúdos e eventos também para entregar para as pessoas que consomem a Bem Te Quero o melhor, o mais seguro, aquelas
informações, aqueles profissionais que são éticos, que são íntegros, com formações excelentes e que entregam um trabalho maravilhoso para a nossa sociedade. A Gabi tá entre essas pessoas. Então acompanhem o conteúdo dela, acompanhem o da Bem Te Quero Mais também e os eventos que a Gabi faz, que a Bem Te Quero faz, porque leva muita informação, leva insights para sua vida, para você aplicar hoje e construir um futuro de muita vitalidade, energia para realizar seus sonhos, né? Conviver com as pessoas que se amam por mais tempo. Gabi, obrigada, obrigada, pessoal. Deixa aqui também, né, seu contato, onde você tá também. Sim, ó, se alguém que está assistindo a live ou que for assistir depois tem alguma dúvida, queira perguntar, eu fico à disposição para conversar, para tirar dúvida, orientar. Então, no meu Instagram, né, meulabirinto.rp, lá você encontra também um link para falar direto no WhatsApp. Eu fico com o WhatsApp, então eu respondo as pessoas. Então, assim, podem ficar à vontade para mandar mensagem, que eu respondo todos os dias as mensagens e o que puder ajudar, né, eu fico à disposição também. Com certeza, nós também. Eu vou salvar a live. Também podem mandar lá nos comentários das lives que eu falo, Gabi, tem comentário para você. Combinado? Combinado. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, Gabi. Beijo. Boa Quarta que vem tem noite. mais. E tchau. Tchau.